Bem, página de número 54 do nosso livro Nascidamente. Bem, até aqui, queridos, nós temos falado sobre Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho. Perfeito? A grande questão é a compreensão de que, quando se fala na Bíblia Satanás, essa expressão, esse termo, originalmente, pelo próprio grego ou pelo hebraico, Satã, em hebraico, e diabolos, do grego, latim, nós temos, na verdade, dois adjetivos. Entender o que é um adjetivo é muito importante no estudo, na leitura de um texto qualquer. Eu sei que a gente às vezes despreza, os estudos para identificar o que é um substantivo, o que é um adjetivo, mas entenda pelo menos duas coisas básicas. O substantivo, ele dá nome à coisa. Ele dá nome à coisa. Então, isso aqui é um copo. A palavra copo dá nome a este objeto e, portanto, nós temos aqui um substantivo. Ora, quando eu digo copo grande, grande já dá uma qualidade para o copo e, portanto, grande já é de uma outra classe gramatical chamada adjetivo. Os adjetivos dão a qualidade, a característica da coisa. Enquanto o substantivo dá nome à coisa, o adjetivo qualifica a coisa. Por que essa explicação? Não é aula de português. É só para a gente lembrar que quando a Bíblia usa o termo Satã, esse termo, na sua origem, é um adjetivo, o que significa que ele qualifica a coisa. No caso, tratando-se do querubim caído, qualifica o querubim enquanto um opositor, um adversário de Deus. E tratando-se do querubim, chamando-o de diabolos, diabolos também um adjetivo, está qualificando esse ser enquanto aquele que é o acusador, aquele que é o oponente, aquele que divide o reino de Deus, que se opõe ao reino de Deus, no sentido de difamar o reino de Deus, difamar o próprio Deus, com o fim de ganhar aliados para si, para constituir o grande império das trevas. Então, essa explicação, muito simples, nos leva a entender que quando começamos a ler a Escritura e encontrar a palavra diabo e Satanás, nós buscarmos a origem da palavra enquanto um adjetivo. Agora, é verdade que não raras vezes esse termo Satanás ou diabo será usado como um substantivo, vai ser usado como um nome próprio, No caso, o querubim caído é chamado não raras vezes de diabo e de Satanás. Mas quando você reúne essas duas ideias e você se lembra que o querubim caído, o que se chama comumente Satanás ou diabo, ele em sua própria natureza, conforme Deus o criou, ele é um ser criado da categoria de querubim. Querubim é uma categoria de criação. Entre os seres celestiais existem os anjos, que é um tipo de ser, existem os arcanjos, existem os querubins, existem os serafins, e portanto Lúcifer na sua criação, ele é um querubim. E portanto, quando esse querubim se rebela contra o Criador, e agora começa um processo de acusação contra o caráter de Deus, contra o reino de Deus, contra as obras de Deus, e agora ele se opõe ao reino de Deus, ele faz frente e oposição ao reino de Deus, ele é um querubim com uma consciência satânica, com uma consciência diabólica. Então nós precisamos urgentemente resgatar isso, para que nós possamos vencer definitivamente a figura mítica, do diabo, enquanto aquele ser de chifre, de rabo, de tridente, olhos puxados, pé de cabra e etc., que é uma figura que coloca muito medo nas pessoas. E as pessoas então vivem com medo do diabo e se esquecem que na verdade ele é só um ser. Como você, que é um homem,
é um ser, é só um ser criado por Deus, mas que em razão da maldade no coração e na consciência, se torna diabólico no âmbito da consciência e no âmbito do coração.